Ó, quando a gente acha que está no fundo do poço, parece que o governo Bolsonaro consegue cavar e mostrar que o buraco é mais embaixo, que a gente nunca está no fundo do poço. O poço é sempre mais fundo do que a gente acha que é. No sábado, numa entrevista coletiva cheia de grosserias com jornalistas, o Bolsonaro e o filho dele, o Flávio Bolsonaro, eles admitiram as ligações com Adriano de Nóbrega. E eles mentiram. Não uma vez nem duas, mas mentiram várias vezes na entrevista. Vou falar sobre isso, mas primeiro, o país está no fundo do poço, porque o fato do Bolsonaro falar isso e ninguém pedir o impeachment dele no mesmo dia, na mesma hora, é assim, escandaloso. Me espanta a inércia da esquerda frente a tudo que está acontecendo. É espantoso. E antes de eu falar sobre tudo isso, se você não é inscrito no canal, se você é contra esse desgoverno, se inscreve no canal e vamos aqui fazer oposição juntos. É 1 segundo se inscrever no canal, é só clicar em se inscrever, então se inscreve, 1 segundinho. Agora vamos falar sobre o que o Bolsonaro falou na entrevista e as ligações dele com o miliciano. O Bolsonaro disse, ele disse que ele só esteve com o Adriano da Nóbrega uma vez, em 2005, que foi quando ele fez uma homenagem ao Adriano da Nóbrega no Congresso. E depois ele disse que o filho dele, Flávio, que fez 2 homenagens a esse miliciano, a esse assassino, chefe da milícia Escritório do Crime, que tem no mínimo 18 assassinatos nas costas, fora outros vários crimes que a milícia cometia. O Bolsonaro disse, não, eu puxo para mim a responsabilidade, foi eu que mandei o meu filho homenagear esse policial. E ele homenageou já centenas de policiais e blá, blá, blá. E isso faz 15 anos, de 15 anos para cá, não tem como adivinhar, as pessoas mudam em 15 anos, ok? O miliciano estava preso por assassinato quando eles o homenagearam, tanto no Congresso Nacional quanto na Alerj, 2 vezes. Depois o Bolsonaro diz, ele estava preso porque aqui no Brasil é assim, a polícia mata a marginal, mata traficante e vocês da mídia distorcem tudo. Não, o miliciano Adriano da Nóbrega estava preso porque ele matou um guardador de carros, chamado Flanelinha, que denunciou a milícia. Ele denunciou atividades da milícia, a milícia chega nos locais, invade terrenos, invade casas, extorque os moradores, ou seja, se você não me pagar uma mensalidade, eu vou te bater, eu vou cortar sua luz, vou cortar sua água, eu vou te sequestrar, vou te matar. Então, extorque os moradores e os comerciantes do local, a milícia começa a vender gás e luz e instalações de tudo que você imaginar piratas, e sem nenhuma fiscalização. A milícia é formada por policiais já expulsos e policiais da ativa, então não tem como você chamar a polícia, porque eles são a polícia. Então, um flanelinha denunciou a atividade e ele foi morto pelo Adriano da Nóbrega. O Adriano da Nóbrega estava preso por assassinato, com várias provas. Só que, na primeira instância, ele foi condenado. Na segunda instância, as testemunhas ficaram com medo e não confirmaram nada do que haviam dito antes. E as provas sumiram. E aí ele foi absolvido na segunda instância por falta de provas, não porque se provou que ele era inocente. Não, simplesmente as provas sumiram. Então, esse é o miliciano que o Bolsonaro disse que matou um traficante. Não, ele matou um guardador de carros, uma pessoa honesta que trabalhava, um trabalhador que tentou denunciar os crimes da milícia. O Adriano da Nóbrega, o Bolsonaro não explicou por que o Adriano da Nóbrega repassou mais de 200 mil reais para o Queiroz. Ele não explicou. Nem ele, nem o Flávio e os jornalistas também não perguntaram isso. A gente vê na entrevista do Bolsonaro para os jornalistas, nas entrevistas, nas últimas que eu assisti, os jornalistas estão sempre com medo de perguntar alguma coisa para o Bolsonaro. Eles até perguntam, mas quando ele responde sem grosseria, nesse caso ele respondeu sobre o Adriano, porque ele queria falar sobre isso, os jornalistas ficam tão espantados que eles têm medo de continuar perguntando. É uma tática do Bolsonaro que funciona bem. Ele xinga a imprensa, ele tira a credibilidade da imprensa, porque ele ataca a Folha, ele ataca a Veja, ataca a Globo. Então, o gado dele não acredita mais na imprensa. Tudo que a imprensa fala contra o bolsonarismo, ele fala, tá vendo? Eu tô dizendo que eles me odeiam. A imprensa é extremamente incompetente e extremamente são jornalistas muitas vezes preguiçosos, eu já falei isso aqui várias vezes, eles acabam ajudando o bolsonarismo, eles ajudam o Bolsonaro a falar mal deles. E aí quando a imprensa dá 1 ou 2 notinhas que vão de acordo ao que eles querem, aí eles usam a imprensa para falar, tá vendo? Agora a imprensa teve que admitir. E aí o que acontece? Os jornalistas não perguntaram por que o Queiroz
porque o Adriano passou mais de 200 mil para o Queiroz e por que o Flávio Bolsonaro empregou a mãe e a esposa do Adriano quando ele estava preso por assassinato, que o Bolsonaro e o Flávio dizem várias vezes: faz 15 anos que eu homenageei, faz 15 anos que eu estive com ele, faz 15 anos, em 15 anos as pessoas mudam. Não. A esposa do Adriano da Nóbrega era funcionária do Flávio Bolsonaro até 2018, inclusive depois das eleições, ela só foi tirada do cargo quando eles souberam que ia vir à tona o escândalo das rachadinhas, e aí tiraram ela para evitar qualquer ligação. Então quando o Bolsonaro diz: não tenho ligação com as milícias, meu filho não tem ligações com a milícia, ele está mentindo. E quando a mídia, os jornalistas colocam na capa: Bolsonaro diz que não tem ligações com a milícia, a mídia está ajudando o Bolsonaro, está corroborando com a fala dele, está dando um selo de verdade o que o Bolsonaro falou, porque ninguém lê a matéria, eles só leem o título. Quando o Fantástico coloca ali na matéria só o Bolsonaro dando a versão dele e não coloca a mentira logo depois, coloca o Bolsonaro dizendo: faz 15 anos que eu estive com ele, as pessoas mudam, e não coloca logo depois, desmentindo, dizendo: não, a mãe e a esposa dele foram funcionárias do Flávio Bolsonaro muito depois disso, por mais de 10 anos foram funcionárias do Flávio Bolsonaro. As empresas dele de fachada, um restaurante, uma pizzaria, repassaram mais de 200 mil para o Queiroz, e isso continuou acontecendo durante os anos. O Queiroz era o chefe de gabinete e motorista do Flávio Bolsonaro, ele é quem fazia o esquema da rachadinha, ele é quem angariava o dinheiro. O Adriano da Nóbrega tem conversas no WhatsApp dele admitindo que ele foi beneficiado com esse dinheiro do esquema da rachadinha, então eles tinham sim ligações muito depois de 2005, desses 15 anos atrás que o Bolsonaro fala. Quando o Fantástico não coloca isso, os jornalistas da Globo estão sendo coniventes com o Bolsonaro, eles estão ajudando, eles estão dando um selo de qualidade no que o Bolsonaro falou. Mesmo que antes eles tenham falado falaram muito sobre o crime e tenham falado um pouco sobre algumas ligações do Bolsonaro com ele, quando eles dão a palavra final para o Bolsonaro e não mostram que ele mentiu na mesma hora, o que fica na cabeça das pessoas, e isso se chama semiótica, que é a mensagem que você passa, é que o Bolsonaro falou a verdade. Então a semiótica da Globo, da Folha, do Estadão sempre favorece o Bolsonaro. As pessoas sempre vão achar no fundo que ele é que está falando a verdade. Claro, eu não vou achar, você que está assistindo o vídeo não vai achar, muita gente que já não gosta do Bolsonaro, já sabe que ele é um mentiroso compulsivo, também provavelmente não acha. Mas aquele cidadão que não acompanha a política, que não está nem aí para nada, ele vai olhar e vai falar: mas o Bolsonaro tem razão, 15 anos a pessoa muda, realmente. Porque ele não vai ligar esses pontos que a gente liga, porque a gente está acompanhando a política. O gado bolsonarista vai simplesmente, e já vai comprar a narrativa do Bolsonaro e vai agarrar essa narrativa com unhas e dentes, porque eles acreditam que o Bolsonaro é esse santo que é, e aí o Bolsonaro fala uma coisa dessas, como ele não é desmentido na mesma hora, eles falam: nem a Globo está desmentindo o Bolsonaro, a Globo que odeia tanto o Bolsonaro, que eles já acham que a mídia odeia o Bolsonaro. Se a mídia não faz esse papel de desmentir, aí é porque, nem eles conseguem, o Bolsonaro deve estar completamente certo, é o que vai para a cabeça deles e está funcionando. Está funcionando, tanto é que em plena crise a popularidade dele está subindo. Eu falo sempre, espera março, abril, maio, a popularidade dele volta a cair, vai cair. Mas, mesmo com escândalos de corrupção, não abalam a popularidade dele tanto. Quem gosta dele continua gostando. Quem estava meio arrependido está voltando para o barco. Claro, é o que eu falei, a economia sempre melhora entre outubro e fevereiro, comecinho de março. Quando piorar, muita gente que se arrependeu vai voltar a se arrepender. Mas os escândalos de corrupção ele está passando ileso por vários deles, porque ele consegue colocar a narrativa deles, a mídia é incompetente e a esquerda é incompetente, para mostrar para as pessoas, empurrar para as pessoas, queiram elas ou não, Bolsonaro é miliciano, ele tem ligação com o crime. E aí o Bolsonaro, ele coloca a culpa no governador do PT, ele nem fala o nome, que é o Rui Costa, o governador da Bahia. Tem muita gente no PT, pelo que eu vejo no Twitter, nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, tem muita gente no PT que não gosta do Rui Costa e diz que ele não ajudou em nada. Isso já era na época que o Lula estava preso. Ele não ajudava em nada a causa do Lula livre. Inclusive,
Teve uma entrevista que ele falou que o Lula livre não devia ser a pauta da esquerda. Então, tem muita gente que diz até que ele faz um governo de direita. Eu não sei, eu não acompanho todos os governos do país, então eu não sei como é. Se alguém mora na Bahia, diga aí sua opinião sobre o governador. Eu sei que ele foi eleito em primeiro turno, mas ele quer até colocar escolas militares lá na Bahia, mas tem uma coisa que o Rui Costa, ele tá falhando miseravelmente, assim, miseravelmente falhando, que é na narrativa. O Bolsonaro conseguiu colocar para todo o país, ó, quem matou o Adriano da Nóbrega foi a polícia do PT, foi a polícia da Bahia, que é do PT. Foram 70 policiais da Bahia e 2 do Rio de Janeiro. Numa situação sem reféns, a polícia não tem que invadir. Numa situação sem reféns, em que se gastou tanto dinheiro público, mais de um ano de investigações, de gente que não ganha ruim, não. O investigador não ganha mal, ganha bem. Policial civil, tudo, promotor, quem estava investigando para saber o paradeiro dele. São várias pessoas que ganham bem por mais de um ano, só focando naquilo, para chegar na hora H. Eles não podiam fazer um cerco, esperar, não tinha refém. A polícia só invade em situações com refém, porque tem a vida de um inocente em risco. Aí o governador da Bahia faz o quê? Ele coloca uma nota que parecia até nota de bolsominion, nota de algum governo de fascista, dizendo: a polícia agiu corretamente e quando um pai de família honesto tem que defender sua vida, no caso o policial, ele atirou mesmo no bandido, é melhor o bandido morto do que um pai de família morto. Gente, isso parece discurso de Bolsonaro. A coisa inverteu. A gente conseguiu ver nessa semana, pela primeira vez, o Bolsonaro defendendo que bandido bom não é bandido morto. Bandido bom não é mais bandido morto para o Bolsonaro. E que a polícia tem que, a segunda coisa, a polícia tem que perguntar antes de atirar agora. O Bolsonaro não diz bandido bom é bandido morto, tem que atirar na cabecinha, tem que matar mesmo, mata todo mundo, esses marginais. Agora não. Quando o bandido é amigo dele e do filho dele, não, a polícia devia ter capturado o rapaz com vida. A polícia deveria ter perguntado antes de atirar, ou assassinaram o rapaz. Quando eu ia imaginar que eu ia ver o Bolsonaro chamar a polícia de assassina? Ele fez isso no sábado, nessa entrevista aí. Ele fez isso, ele virou o jogo e aí o governador da Bahia se tornou o fascista, dizendo que não, a polícia tinha que ter matado mesmo antes o bandido morto do que um policial morto. Numa situação em que eram 70 policiais bem treinados contra um. E aí fica muito difícil defender o governador da Bahia, mas é muito difícil. Ou ele fala alguma coisa para convincente, que nos convença de que não tem nada errado aí, ou o que me parece que realmente foi queima de arquivo. Ou a polícia da Bahia está com o bolsonarismo, uma hipótese, ou tem alguma coisa do governador da Bahia que ele queria matar esse sujeito e por isso os bolsonaristas estão tão desesperados que ele morreu. O Flávio Bolsonaro chegou até a dizer que ele foi torturado. Eu não li nada sobre isso, mas eles estão realmente preocupados com a morte do Adriano. Eu não acho que o bolsonarismo mandou matar o Adriano. Eu vou repetir aqui, eu falei isso faz um tempo. Gente, todos os aliados do Bolsonaro que foram presos, eu estou falando milicianos, eu estou falando o assassino da Marielle, que era vizinho do Bolsonaro, o Queiroz ainda não foi preso, mas se fosse, nenhum deles falou nada contra o Bolsonaro. Nenhum deles. Não tinha motivo nenhum para o Adriano da Nóbrega, depois de todas as ajudas que o Bolsonaro deu para ele durante a vida inteira dele, não tinha motivo nenhum para ele delatar o Bolsonaro estando preso. Até porque os crimes pelos quais ele seria preso não são crimes passíveis de delação premiada. Então não tem por que ele implicar o Bolsonaro em crime nenhum. Quando a esquerda, eu vejo muita gente da esquerda, muita gente falando, ele ia delatar o Bolsonaro, ele ia abrir a boca, ele ia contar tudo. Gente, não sonha, ele não ia. Ele não ia porque ele não tem por que fazer isso. Pra que ele ia fazer isso? Olha, os assassinos da Marielle estão presos há mais de um ano, ninguém abriu o bico. Eles não falam quem mandou, quem é o mandante, não falam e não vão falar nunca, vão morrer sem falar. Não tem como, esse Adriano não ia. Ele era extremamente leal ao Bolsonaro, tudo indica. Os Bolsonaro deram emprego para a mãe e para a esposa dele por mais de 10 anos, mamando dinheiro público. Ele repassou dos negócios da milícia mais de 200 mil para o Queiroz. Eles tinham negócios, ligações, ele não tinha por que delatar os Bolsonaro. E o fato dos Bolsonaro estarem tão desesperados com a morte dele indica que tem alguma coisa errada, alguma coisa estranha aí nessa morte. E não estava nos planos do bolsonarismo o Adriano da Nóbrega morrer. Não estava nem um pouco nos planos dele. E tudo indica. Não pensem que eles são gênios. Eles já provaram várias vezes que eles são burros. Que eles são antas, retardados, os Bolsonaro. Eles não são gênios para criar uma teoria tão assim... Nossa, eles conseguiram
Se eles conseguiram se infiltrar na polícia da Bahia, os policiais civis do Rio de Janeiro, da polícia do Witzel, que quer o Bolsonaro fora da política, os policiais civis do Rio de Janeiro foram com a polícia da Bahia lá para queimar arquivo para o Bolsonaro. Não faz sentido. Então por que não mataram os assassinos da Marielle? Por que não mataram o Queiroz? Por que não mataram tantas outras pessoas? Olha, os crimes que o Queiroz está sendo acusado são passíveis de delação premiada. Você sabia disso? Se o Queiroz for preso em qualquer momento, se o Queiroz pegasse um juiz igual o Sérgio Moro, que decreta prisão preventiva e que persegue os réus, o Queiroz já estava preso. Até porque o Queiroz já poderia estar preso porque ele estava obstruindo a justiça. O Queiroz poderia estar preso e fazer uma delação premiada. Agora, o Adriano da Nóbrega não. Então, não faz sentido. Se o Queiroz aparecer morto, eu venho falar, ó, pode ter sido o Bolsonaro, pode ter sido queimado de arquivo, porque ele poderia delatar os Bolsonaro. O Adriano da Nóbrega, não. O Adriano da Nóbrega, provavelmente, para quem quer que esteja contra o Bolsonaro nessa, seja o governador da Bahia, ou o Witzel, ou qualquer outro, ele é mais útil morto do que vivo. Então, agora resta saber o que vai acontecer. Mas o fundo do poço é termos um presidente que admite ligações com um criminoso assassino e hoje é segunda-feira, à tarde, e não tem nenhum processo de impeachment na mesa do presidente da Câmara. Eu vejo alguns parlamentares reclamando no Twitter. E desculpa, senhores parlamentares, eu posso reclamar no Twitter. Todo mundo que está assistindo o vídeo pode reclamar no Twitter, porque a gente não tem cargo. O parlamentar tem que ir lá, apresentar um pedido de impeachment e fazer um escarcéu. E chamar mais de 100 parlamentares para irem no Rodrigo Maia, fazer vídeo, fazer live, todos juntos e falar, ó, eu quero o impeachment do Bolsonaro, eu quero agora. Eu quero porque ele tem ligação com o miliciano. E falar isso lá e fazer um grande escarcéu. Esse é o trabalho do parlamentar. Ficar reclamando no Twitter, qualquer um faz isso. Não precisa de voto para isso, não. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal e deixe o seu comentário qual é a sua teoria sobre a morte do Adriano da Nóbrega. Falou!